pessoal do primeiro ano do ensino médio, bem-vindos a essa aula de língua portuguesa, esse Praticando de Língua Portuguesa, não é mesmo? Eu sou a professora Joyce Martins e nesta aula nós iremos trabalhar com o seguinte conteúdo. Olhem só, vamos então praticar aquilo que a gente estudou na última aula, na qual nós falamos sobre os tipos textuais, em especial falamos sobre a descrição. Então, as questões de hoje estarão dedicadas a esse conteúdo, certo? Então, vamos lá? Nossa primeira questão já está em tela, vocês vão ver que há um pequeno texto e a partir desse pequeno texto vem a nossa questão, tá certo? Então, vamos lá, vamos praticar. Daqui a pouco a gente volta para comentar, para corrigir, para ver a nossa interação, tá bom? Até mais! Muito bem, então retornamos para o nosso comentário em relação à primeira questão, mas antes disso vamos ao nosso chat, em que vocês estavam aqui participando. Então eu quero registrar aqui a interação da Emily, Thalita, Késia, Karine, o Henrique, Sueli, Luna, todos em peso respondendo a alternativa B, né? Então parece aí que há um consenso aqui no nosso chat. Yasmin também, Kaline, Bianca, Fernanda, todos aí interagindo conosco. Muito obrigada pela participação de vocês. Vamos continuar nesse nosso processo de interação aqui e todos indicando para nós a alternativa B. Então vamos ao comentário. Olhem só, eu não li, né, o texto anteriormente, então vou ler agora, tá? O texto era o seguinte: não, aquela fonte de luz tinha uma propagação trêmula, uma umidade branca e seca, uma temperatura pouco elevada e um brilho de fato maior que o da Lua, evidenciando uma origem elétrica. Claramente nesse trecho aqui,
Quem narra este texto está descrevendo uma paisagem, correto, né? É uma luz que está ali naquela paisagem, naquela situação, não é? E aí ele começa a indicar características dessa luz. Ele diz que é uma propagação trêmula a respeito de uma luz. Ele diz que é uma claridade branca e seca, né? Elementos que são variáveis, né? É branco, algo que eu percebo pela visão, mas é seco, algo que eu poderia ir perceber pelo toque, vamos dizer assim, né? A temperatura pouco elevada, o brilho de fato maior que a lua. A gente pode perceber que as escolhas linguísticas deste narrador aqui para descrever essa situação são escolhas que são mais subjetivas, são escolhas que dizem mais respeito à maneira como ele percebe essa luz do que propriamente a um motivo que outras pessoas poderiam também observar, né? Quando ele diz que é maior que a lua, isso é uma impressão pessoal dele. Quando ele diz que é uma claridade branca e seca. Branco, ok, mas é seco, é a maneira como percebe, correto? Então, é de fato uma percepção e uma descrição própria deste narrador. Então, por toda essa situação dessa descrição que diz mais respeito à maneira como esse narrador percebe a situação, percebe a cena, percebe a luz, é que de fato a gente pode marcar a alternativa B, porque a gente percebe então nesse processo a intensificação do envolvimento do narrador com a cena, né? Ele vai se envolvendo a partir da maneira como ele a descreve, da maneira como ele percebe essa cena, ok? Então, de fato, vai ser a alternativa B. Parabéns a todos aí no nosso chat que interagiram conosco e a gente segue nesse nosso praticando sobre descrição. Vamos à próxima questão. A gente tem aí, né? Olha o comando. O texto descritivo abaixo que se fundamenta predominantemente em elementos de paladar é. Então a gente tem alguns trechos aí nas alternativas e vocês vão perceber qual é que de fato considera elementos do paladar. Vou marcar a alternativa correta e daqui a pouco a gente volta para a interação novamente.
Então, gente, retornamos para agora comentarmos a segunda questão. E aí é interessante observar já o comando da questão e ficar atento. Por quê? Em todas as alternativas a gente tem trechos de descrição. Porém, no nosso comando a gente deixa explícito que queremos o quê? A descrição que está pautada em aspectos que são percebidos pelo nosso paladar. Ora, por que a gente faz isso? Porque muito de descrição, muito daquilo que a gente coloca em texto descritivo é percebido pelos nossos órgãos do sentido. Então, aquilo que a gente capta pela visão, pela audição, pelo paladar, pelo toque, pelos cheiros. Então, é muito comum e muito presente nos textos descritivos os narradores ali no momento em que estão contando a sua história, que inserem um momento de descrição, eles fazerem esse processo de percepção dos ambientes, ou aquilo que as personagens percebem e captam e assim por diante, certo? Então, olha só, vamos aqui à interação com vocês aqui no nosso chat. A gente tem aqui a Joyce, minha xará, letra B, João Vitor, Karine, né? Darliane, Daverson, todos indicando a letra B, Roberto, né? Gustavo, temos aqui uma letra A, que foi da nossa aluna Larissa, Flávio está participando conosco, Ieda também respondendo a alternativa B para a questão 2. Então, a gente tem aí um processo em que a maioria respondeu de novo a alternativa B, mas teve um comentário na alternativa A, então vamos observar os dois, ok? Na alternativa A, então, olha só o que diz. De uma mesa distante, no restaurante, a única ocupada ainda vinha o ruído de vozes de homens. Uma gargalhada que rebentou sonora em meio de vozes exaltadas. E a palavra cabrito saltou dentre as outras que se arrastavam pastosas. Bom, gente, embora o ambiente aqui indicado nesse trecho de narração seja um restaurante, lugares onde a gente come, mas o elemento, né, em que está pautada essa descrição aqui é a audição. Quando ele fala em ruído, vozes, quando ele fala em rebentou sonora, quando ele fala em gargalhada, né, a palavra que salta. Então, tudo isso é elemento percebido pela audição, embora o ambiente onde se está fazendo a descrição da situação seja um restaurante. Então, não é a alternativa A, tá bom? Já a alternativa B, olha como só é diferente. O próprio texto já diz que é chamado As Uvas, né, de Dalton Trevisan. Então ele diz, deitado, ele beliscou 2 ou 3 grãos, chupou o sumo azedo, deixou cair a casca no prato. Apanhou outro bago, mas doce. Então percebam que são percepções do paladar, né? É azedo, é doce, né? É o sumo da fruta. Então percebam, aí sim eu tenho o paladar percebendo. Então, de fato, a alternativa B, parabéns para quem participou conosco, marcou a alternativa B. Sigamos adiante, vamos seguir praticando e interagindo aqui no nosso chat. Já vamos à terceira questão, olhem aí. A nossa terceira questão, novamente, um texto descritivo, porque é o nosso foco de praticar hoje, né, o texto descritivo, e a partir desse texto, novamente uma questão, tá bom? Então leiam com atenção e daqui a pouco a gente vai interagir sobre essa atividade, tá bom? Espero vocês, até mais!
Muito bem, retornamos. Nessa questão, ao contrário das duas primeiras, a gente não teve uma quase unanimidade do chat, né? Aqui no nosso chat a gente estava observando que vocês estão mais divididos em relação à resposta correta, né? Então aqui vamos registrar a participação, né, do Lucas, marcou a alternativa C. Aí a gente vai ter aqui a Joyce marcando a letra B, Raíssa a letra C, Kaline a letra B, Ana marcou letra D, né? Então a gente tem realmente uma distribuição aí da resposta, não chegamos a um consenso e tudo bem. A gente está aqui para praticar, para aguçar o nosso olhar e aí seguir com essa prática e esse nosso comentário, ok? Então vamos ao texto, vamos à leitura desse texto e depois à questão, tá bom? O texto dizia o seguinte: a casa estava situada em centro de terreno, então o nosso elemento alvo de descrição é justamente esse, né? Centro da casa, perdão. E essa casa, nota que ele focaliza num espaço que é o centro do terreno. Porém, o nosso elemento principal e central vai ser a casa. E aí, então, a partir disso, ele começa a falar das partes dessa casa. E aí ele diz, ela era bastante grande, 2 salas, 4 quartos, 2 banheiros e um pequeno quintal. Então, depois de dizer que estávamos falando de uma casa e de onde essa casa estava localizada, ele vai para dentro da casa. E aí esta casa tem as partes que ele faz a descrição, os cômodos, né? As partes que compõem essa casa. E aí, em seguida, mais especificamente, ele começa a falar dos materiais da casa. O piso de todos os cômodos era de cerâmica cinzenta e cada um deles possuía uma iluminação diferente. Então, até da iluminação, ele fala um pouco. Então, nota que se o foco central dessa descrição é a casa, e se depois que ele centraliza essa casa, ele começa a falar das partes dela, então, a gente pode dizer que essa descrição, ela acontece, do todo, que é a casa, para as partes da casa, né? Em que ele fala dos cômodos e fala também dos materiais, né? Quando ele fala do piso, da luz. Então, a gente vai ter aí, do todo, casa para as partes, cômodos e materiais. É assim que ele realiza essa descrição, tá bom? Então, eu sei que aí foi uma questão um pouco mais polêmica, né? Houve quem dissesse de cima para baixo, mas aí a gente não identifica essa relação de verticalidade, de longe para perto. Embora se diga que a casa fica num terreno, a gente não fez esse processo de ir gradativamente indo de um lugar muito longe para muito perto. O que se fez foi partir da casa para o particular, que são as partes da casa. Então, por isso, tá bom? E também não vai ser das partes para o todo. A gente não partiu dos cômodos ou do piso para chegar na casa. A gente foi do todo, que era a casa, para chegar nas suas partes. Então, vai ser, de fato, a nossa alternativa D. Tá bom, gente? Então, a gente fez essa questão aí que foi um pouquinho mais polêmica, mas agora a gente já conseguiu aí costurar a nossa observação sobre ela e agora a gente vai para a última questão desse nosso momento de praticando. Olhem só, mais uma vez um texto e sobre ele uma questão. Boa leitura, boa análise, daqui a pouco a gente volta para interagir, tá bom? Até mais!
Muito bem, então retornamos para essa nossa última questão, esse último comentário, não é? Então eu já vou começar aqui comentando a participação de vocês e aí na sequência a gente faz o comentário final, ok? Olha só, a gente teve aí então o Ryan, ou Rian, né? Mary Ellen, William, Tiago marcando a alternativa D, né? Como aí uma certa unanimidade. Mais adiante, Tiago também marcou a alternativa D e alguns alunos disseram que não encontraram qual seria a resposta correspondente, né? Então, Elciane, né? O Josué. Gente, aqui a gente vai chamar a atenção de vocês para o uso de dois advérbios, o exclusivamente e o respectivamente, tá bom? Então, vamos ao nosso comentário? Olha só, primeira leitura do texto. E aí, nas passagens desse texto, a gente tem que verificar o seguinte, quais os órgãos de sentido estariam sendo acionados em cada um, tá bom? Então, olhem aí. Sob a ponte, a escuridão era total. Então, a gente tem aqui visão, correto? Já que a escuridão a gente vai perceber pela visão. Na sequência, alguns ruídos não identificáveis, ruídos. O que é aqui? A audição. Opa, deixa eu desfazer aqui. A audição. E aí, ao final, a gente tem aqui não identificáveis e o cheiro de água apodrecida. O cheiro, olfato, correto? E aí, a presença desses três elementos está justamente lá na alternativa D. Olfato, audição e visão. Mas, professora, não está na ordem como apareceu no texto. Mas a gente não pediu em ordem. Olha o comando. Esse fragmento de texto descritivo apoia-se exclusivamente. Se no lugar de exclusivamente tivéssemos usado respectivamente, aí sim teríamos a obrigação de apresentar a alternativa na ordem em que aparece no texto. Mas como esse advérbio respectivamente não foi utilizado, então a gente só precisa de uma alternativa que tenha todos os elementos destacados lá no texto. Olfato, audição e visão estão presentes, então a alternativa correta é a alternativa D, ok? Conforme está aqui no nosso gabarito, tá bom, gente? Então, a gente agradece a participação de todos, a interação de todos no nosso chat, tá bom? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Bons estudos e até lá! A sua aula continua no próximo vídeo.